Fala pessoal, eu sou o Júnior e esse é mais um vídeo do Casal Investidor, onde ficar rico é bom, mas ficar rico junto é muito melhor. E hoje a gente vai falar sobre 7 investimentos que não têm a garantia do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Então, se você se interessa por esse assunto, já curte aqui, já segue a gente vai falar se esses investimentos valem a pena ou não e depois a vinheta. Vamos embora! Provavelmente você já sabe que os principais investimentos de renda fixa privada, como CDB, LCI, LCA, têm garantia do FGC, mas tem vários outros investimentos que não têm essa garantia. E aí, será que eles são tão mais arriscados assim? Será que é furado investir neles? É isso que a gente vai ver agora. Mas antes de falar exatamente quais são esses investimentos, a gente tem que entender que o FGC ele é tipo uma vaquinha entre os bancos. Cada um dá um pouco de dinheiro, faz um depósito lá, para criar um fundo para segurar os investidores caso algum desses bancos quebre. E aí tem uma lista de investimentos que são garantidos pelo FGC. E se o banco emitir algum desses investimentos, ele é obrigado a fazer um depósito no FGC para criar esse fundo. Então, se esse investimento não está nessa lista, ele não tem a garantia do FGC. E se quem emitiu esse investimento não for um banco, uma instituição financeira, você também não tem a garantia do FGC. E eu vou deixar para falar a lista exata desses investimentos que tem a garantia nesse vídeo que eu vou deixar aqui no card. E agora vamos direto, sem enrolação, para os 7 investimentos que não têm a garantia. E o primeiro deles são os títulos públicos, do Tesouro Direto, Tesouro Selic, Tesouro IPCA e Tesouro Pré-fixado. E pode até parecer óbvio para alguns, mas tem gente que ainda se questiona o porquê que os títulos públicos não têm a garantia do FGC. E como eu falei, a garantia do FGC é para títulos emitidos por instituições bancárias. E os títulos públicos têm uma garantia do governo federal, que é muito maior que a garantia do FGC. Pensa que é muito mais fácil um banco quebrar do que o Brasil quebrar, que é a garantia do governo federal. Então pode continuar investindo tranquilo no Tesouro Direto, porque não ter garantia do FGC não é motivo para você deixar de investir no Tesouro. A garantia do Tesouro é excelente. Tá? E se você quiser minha opinião pessoal, eu prefiro investir em títulos públicos do que investir em títulos privados com garantia do FGC. Isso porque esses títulos privados eles são mais arriscados. E na teoria, quanto maior o risco, maior deveria ser o retorno. Mas o retorno que esses títulos dão, na minha visão, não é proporcional ao risco que você está tomando. Então eu prefiro, se for para tomar risco, ganhar mais e ir para renda variável. Claro que para objetivos de longo prazo. E o segundo investimento que não tem garantia do FGC, na verdade, são alguns títulos de crédito privado, como CRIs, CRAs e debêntures. Uma debênture é um título de renda fixa emitido por uma empresa, você emprestando dinheiro para uma empresa. Então, como esse título não foi emitido por um banco, você não tem garantia do FGC. Já o CRA significa Certificado de Recebível do Agronegócio e o CRI, Certificado de Recebível Imobiliário. São duas formas de você investir no mercado imobiliário e no mercado de agronegócio. Só que quem emite esses títulos são empresas securitizadoras, que eu não vou entrar em detalhe nesse vídeo, porque é um assunto bem complexo, vou deixar para um outro momento, mas o importante é que, como você já sabe, como não são bancos, então não tem garantia do FGC. E o CRA e o CRI, lembra, é LCA e o LCI. E esses sim são emitidos por bancos, por isso tem garantia do FGC. Então muita gente procura debênture principalmente, mas também CRA e CRI, por conta da maior rentabilidade. Mas antes de você sair correndo, procurar esses títulos para ganhar mais, saiba que eles são mais arriscados por natureza e também não têm a garantia do FGC. E o terceiro investimento que não tem garantia do FGC é o dinheiro que você deixa parado na conta da sua corretora. É claro que isso não é um investimento, mas eu coloquei porque muita gente se confunde. A gente tem que lembrar que a corretora não é banco, ela não emite nenhum título. O que ela faz é te oferecer investimentos, títulos de outros bancos, outras instituições. Então, se você entra numa corretora e compra um CDB de um banco, esse CDB tem garantia do FGC. Mas se o seu dinheiro fica parado na conta da corretora e ela vai à falência, você não tem garantia do FGC e, na verdade, você não tem a ninguém a quem recorrer. E nesse quarto investimento que não tem a garantia do FGC, a gente vai falar, na verdade, do Nubank e de outros bancos digitais. Você sabe que o Nubank é um banco digital e eu já fiz um vídeo bem legal explicando aonde você pode deixar o seu dinheiro no Nubank. Eu vou deixar esse vídeo no card aqui. Na verdade, são 3 opções. Tá? Só que 2 delas não oferecem garantia do FGC, que é deixar o dinheiro na Nuconta ou usar a opção guardar dinheiro lá do aplicativo do Nubank.
Nesses dois casos, o seu dinheiro investido, ele fica, na verdade, investido em títulos públicos, que, como a gente falou, tem uma garantia muito maior que a garantia do FGC, na verdade, a garantia do governo federal. E a terceira opção é quando você investe no RDB do Nubank. RDB significa Recibo de Depósito Bancário. Ele é como um CDB. Como o RDB ele é emitido pelo Nubank, e o Nubank é uma financeira, ele sim tem garantia do FGC. Já outros bancos digitais, como o Banco Inter, Agibank, Banco Original, eles vão te dar garantia do FGC para o dinheiro que você deixa na conta corrente deles, né, porque eles são bancos, e também por títulos emitidos por eles. Claro que lá dentro você vai ter vários outros investimentos que podem não ter garantia do FGC, mas por padrão a grande maioria vai ter sim. E o quinto investimento que não tem garantia do FGC, na verdade, são fundos de investimento. Fundo multimercado, fundo imobiliário, fundo de ações, nenhum deles tem a garantia do FGC. E talvez isso seja óbvio para você, porque esses fundos que eu citei, eles investem em renda variável, mas tem também um fundo de renda fixa, que também não tem a garantia do FGC. Tem que pensar o seguinte, por mais que o fundo de renda fixa invista em títulos de renda fixa e esses podem ter garantia do FGC, o fundo em si não tem a garantia, porque ele não é um banco. E aí quer dizer que esses fundos de renda fixa não são seguros? Na verdade, eles são mais arriscados sim, só que não pela falta do FGC, e mais pela composição da carteira desses fundos, ou seja, mais pelos investimentos que eles têm dentro deles. E o principal que muita gente esquece, na verdade, ou não sabe, é que o patrimônio de um fundo de investimento ele é separado do patrimônio dos cotistas, ou seja, do dinheiro que eles investiram. Então, se um fundo falir, o que vai acontecer é que o dinheiro dos cotistas vai ficar separado e eles vão ter que se reunir para escolher uma nova gestora para gerir esses recursos que eles investiram. De qualquer forma, você não vai precisar do FGC. E o sexto investimento é a previdência privada, os planos PGBL e VGBL. E ele segue a mesma lógica dos fundos de investimento, ou seja, é uma empresa que está gerindo o dinheiro dos cotistas. Não é um banco que emitiu um título e por isso não tem a garantia do FGC. Mas não é por isso também que a previdência privada ela é mais arriscada. Ela tem prós e contras e você tem que entender essas vantagens e desvantagens dela. Inclusive, a Zenith já gravou vídeo sobre isso. Na verdade, tem playlist no nosso canal só sobre previdência privada. Recomendo você dar uma olhada lá que está bem completa. E para finalizar, qualquer investimento em bolsa de valores, como ações, derivativos, fundos imobiliários, eles não têm garantia do FGC, porque você não está emprestando dinheiro para um banco. Tá? É uma empresa, é uma ação, é um fundo, derivativo é uma outra opção, então você não tem essa garantia. E você sabe que eles são mais arriscados, mas também não é pela falta da garantia, é por conta de outros riscos, beleza? Bem, eu espero que você tenha entendido que só tem garantia do FGC aqueles investimentos que foram emitidos por bancos ou financeiras. E aí você fica usando esse critério, se tem garantia ou não, para definir se vale a pena ou não investir no ativo, não faz muito sentido. Na verdade, se você ficar limitando as suas escolhas somente ao que tem garantia, você vai acabar limitando a sua rentabilidade no longo prazo. Para montar a sua reserva de emergência, tudo bem, porque aí é renda fixa mesmo, é curto prazo. Se você quer investir em crédito privado, procure aqueles investimentos que têm garantia do FGC. Mas para o longo prazo, para você investir para aposentadoria, investir para gerar renda, para viver de renda, você vai ter que ir para renda variável. E ali não tem nenhuma opção com FGC, beleza? Então espero que esse conteúdo tenha sido bom para você, para te gerar mais consciência e você entender que tem vários outros critérios que a gente tem que considerar, tá? Além do FGC. Então, bons investimentos e abraço. Valeu!